Muito bem, senhores, senhoras e senhoritas, vamos dar continuidade na engenharia econômica. Vamos falar nesse vídeo sobre a definição de valor presente líquido, o famoso VPL. Muito bem, o que a gente quer dizer com valor presente líquido? Veja, o nome já dá uma dica, valor presente, ou seja, eu vou ter que trazer tudo para valor presente, pelo jeito. E líquido, quer dizer que existe uma condição de eu somar e subtrair e verificar qual é o resultado dessa soma e dessa subtração. Então, basicamente é isso. Quando a gente utiliza o VPL, nós estamos calculando ou definindo o valor presente de todos os fluxos de caixa do meu projeto de investimento, trazidos a valor presente e somados e subtraídos. Então, por definição, vamos colocar assim, ó, que o VPL é igual à soma de todos os fluxos de caixa, os fluxos de caixa, tá meio feinho aqui, todos os, nossa, não estou conseguindo fazer um F decente aqui aí, fluxos de caixa trazidos a valor presente pela TMA, né? E a soma disso tudo me dá o valor do VPL. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, eu tenho que considerar a seguinte situação. Eu tenho uma situação de fluxos de investimento, que eu vou considerar como negativos, e fluxos de ganhos, que eu vou considerar como positivos, certo? Então, aquilo que eu tiver de economia, por exemplo, eu vou considerar como positivo. Aquilo que eu tiver de ganho, de aumento de margem, eu vou considerar como ganho. Aquilo que eu tiver de gastos ou de investimentos, eu vou considerar como negativo, né? Então, positivo, ganhos, negativo, investimento. Muito bem. Supondo, então, considerando isso, né, o meu VPL vai ser a somatória disso tudo, né, trazidos a valor presente. Então, se eu tenho a seguinte situação, né, fluxos de caixa que estão definidos ao longo do tempo, eu vou trazê-los todos a valor presente, ó, aqui, ó, que eu estou fazendo, né, trazendo todos os fluxos de caixa a valor presente, usando a minha TMA como base de desconto, e se eles forem positivos, são somados, se eles forem negativos, são subtraídos, certo? Então, na realidade, o meu VPL, no meu caso aqui, seria dado pela seguinte situação. Ó, menos o fluxo de caixa zero, o investimento, por exemplo, mais o fluxo de caixa 1, dividido por 1 mais a TMA. Veja, o fluxo de caixa 1 está a uma distância de tempo, então eu vou elevar a 1, mais o fluxo de caixa 2, divididos por 1 mais a TMA, elevado, no caso, como está no segundo período, a 2, mais, e assim vai, até eu chegar no período N. Então, seria meu fluxo de caixa N, divididos por 1 mais a TMA, elevado à enésima potência. Então, veja que, nesse caso, o que está acontecendo? Eu estou somando e subtraindo valores com base, né, nos fluxos que o projeto de investimento está me trazendo. Então, se eu tiver a seguinte situação, né, se eu tiver a situação de um investimento de 100 mil, né, e retornos de 50 mil, por exemplo, no ano 1, mais 60 no ano 2, e assim vai, eu vou trazer esse 100 mil aqui negativo, esse 50 mil eu vou descontar com base na TMA, o fluxo de caixa 2, digamos que fosse 60 mil, eu vou descontar com base na TMA 2 períodos para trás, ou seja, na realidade o meu VPL
seria a soma líquida de tudo aquilo que acontece no meu projeto de investimento. Isso a gente chama de VPL. Eu posso até considerar, independente de valor, né, que, vamos dizer assim, de sinal, se é negativo ou positivo, eu vou trocando os sinais de acordo com a minha necessidade. Eu posso até dizer que uma expressão mais, vamos assim, elegante seria a somatória, vamos colocar aqui, de J de 0 até N do fluxo de caixa J sobre 1 mais ATMA elevado a J. Observe aqui, se for o fluxo de caixa zero, vai ser o próprio fluxo de caixa zero, porque aqui elevado a zero vai ficar 1, fica fluxo de caixa zero. Se for o fluxo de caixa 1, a 1 aqui embaixo é aquilo que a gente colocou. O 2 da mesma maneira, ou seja, essa expressão aqui é uma expressão talvez matematicamente mais bem colocada, né, mais elegante sob o ponto de vista da definição, mas nada mais é que o somatório, vamos dizer assim, aqui descrito em cima. Então veja que esse somatório dos fluxos pode resultar em pelo menos 3 condições. Um VPL pode ser, ou pode dar como resultado, né, um valor positivo, ou seja, sobra dinheiro. Os resultados que eu obtenho na minha somatória aqui fazem com que esses ganhos sejam superiores ao investimento, ou seja, essa somatória vai me dar um valor positivo. Caso as economias não sejam suficientes para que o investimento seja pago, esse resultado aqui vai ser negativo. Ou, eventualmente, eu posso ter um outro resultado, um resultado chamado zero, quando o investimento é totalmente pago pelas economias ou pelos ganhos gerados pelo projeto. Então, o resultado pode ser positivo, né? Pode ser negativo ou pode ser eventualmente zero. Normalmente a gente vai considerar que um projeto, vamos dizer assim, com um resultado positivo é um projeto viável, certo? Por quê? Porque é um projeto que vai te dar um ganho, né, associado ao investimento que eu tive, ou seja, eu gero valor para a empresa. Um valor negativo é considerado inviável, né, porque ele, vamos dizer assim, destrói, inviável, porque ele destrói valor, né? Você investe um dinheiro e na realidade esse dinheiro não retorna para você, né? Ou seja, se perde dinheiro. E eu tenho o 0 a 0, que de certa forma a gente vai ver mais um pouco para frente que ele também é considerado, pelo menos sob o ponto de vista teórico, viável, certo? Então eu tenho essas 3 possibilidades de resultado de valor de VPL, tá? Eu vou mostrar que basicamente o VPL é uma conta relativamente simples, a gente já aprendeu a fazer essas contas utilizando séries não uniformes, então isso a gente está relativamente com certa facilidade de cálculo. Agora, o próprio VPL pode ser aplicado a muitas coisas, tá? Então o VPL é uma das definições mais importantes e interessantes, porque apesar de, vamos dizer assim, você considerar que é só uma informação numérica, né, ele permite uma série de abordagens interessantes, ok? Que a gente vai verificar nos vídeos seguintes.